ambientando, vamos começando a imaginar a nossa espiritualidade presente conosco. Se o áudio não estiver bom, eu gostaria que vocês pudessem me dar um feedback nos comentários. Sejam todos bem-vindos nessa terça-feira, nesse momento de acolhida, nesse momento de reflexão. Um momento que a gente tira para, literalmente, o título da nossa palestra de hoje, né? Analisar, refletir. Obrigado ao Nasci pelo feedback. Então, vamos fazer a leitura da mensagem. Sejam bem-vindos aos que estão entrando neste momento, nessa palestra de hoje. A mensagem é: nada mais constrangedor. Nada mais constrangedor para aquele que, não reconhecendo qual seja o seu devido espaço, ao extrapolar em palavras e atitudes, é convidado por terceiros a permanecer estritamente no lugar que lhe pertence. Irmão José, por Carlos Bacelli. Então é uma mensagem que ela vai casar já com a nossa fala da noite de hoje sobre a reflexão das nossas aflições. Vamos fazer o nosso evangelho, a nossa prece. Aqueles que se sentirem confortáveis podem fechar os olhos, elevar o nosso pensamento a Deus e calma e serenamente nos conectar com a espiritualidade superior. Imaginar neste momento um foco de luz sobre as nossas mentes, as nossas cabeças, derramando sobre o nosso corpo o bálsamo espiritual de amor, de luz, de prosperidade e de muita paz. Amado Deus, nós te pedimos a tua permissão para dar por iniciado este momento de evangelho do centro nosso lar, para que possamos junto de ti permanecer firmes no teu propósito, nas tuas mensagens, em favor de todos nós. Fica conosco, amado Deus, agora, hoje e por todo sempre, que assim seja. Graças a Deus. Bom, então sejam todos bem-vindos. Nós vamos conversar hoje um pouquinho sobre as causas das nossas aflições, né? E se a gente for analisar direitinho, quem é que não é aflito em algum momento, em algum minuto do nosso dia? No trânsito, a gente tem a aflição de não chegar a tempo no nosso destino. São muitas situações que nos colocam em aflições, em situações de fato de dúvida. E essas aflições a gente precisa entender, compreender essa origem, o porquê que a gente ainda se atinge, se aflige com determinadas situações, né? E aí, para a gente começar, a gente vai trazer aqui o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala sobre bem-aventurados os aflitos, né? Então, no Evangelho, ele traz exatamente as causas das aflições, e tanto agora como as anteriores. Então, será que causas eu trago no agora sobre essas aflições que eu tenho passado ou que eu estou passando? E que causas anteriores eu busquei ou eu proporcionei para mim, para que em algum momento eu pudesse desenvolver alguma aflição. Então, é uma reflexão que ela perpassa por vários temas, como tudo na doutrina espírita, completamente interligado. Então, esse significado de bem-aventurados os aflitos é exatamente a visão do sofrimento de Jesus Cristo, né? Então, quando a gente percebe essa visão do Cristo sobre a questão do sofrimento, a exemplo de quando Jesus Cristo, por exemplo, foi crucificado, ele não estava ali por castigo, ele estava por oportunidade. Então, quando a gente pega, por exemplo, uma deficiência, uma necessidade, uma situação que traga para a nossa vida esse momento de aflição, ela, na verdade, ela não é um sofrimento, ela é uma necessidade.
ela é uma oportunidade. Ela é uma oportunidade, e que grata a oportunidade, enquanto espíritas sabemos, gratos àqueles que têm a oportunidade. Porque é a possibilidade da gente quitar uma determinada situação em que ficou em débito, seja lá com um par meu, seja lá com um grupo, ou seja até mesmo comigo mesmo, internamente, em pensamentos, em sentimentos. Então, a dimensão do sofrimento, ela perpassa de forma multidimensional, né? Só que hoje a gente já tem essa questão de tentar entender, por exemplo, as diferenças daquilo que realmente é uma necessidade de aflição que eu tenho sobre o meu hoje. Exemplo, né? Nós estamos num período muito quente na nossa cidade, e é um período que às vezes a gente quer gastar um pouquinho mais de ar-condicionado, né? Ou ventilador, ou ter mais banhos durante o dia. Mas eu sei que eu tenho um limite financeiro para custear esse tipo de situação. E aí, se eu me dou esse luxo de forma indiscriminada, em algum momento eu preciso pagar minha conta de água, minha conta de luz. E se eu não puder pagar, então eu ficarei com um débito. Então a gente não pode fazer aquilo além da qual a nossa capacidade realmente comporta, porque é o que eu tenho que entender para o meu hoje, né? E isso eu tenho 30 dias, né? A nossa conta de energia, de água, ela tem 30 dias de carência. Então, se não houver essa tratativa, é feito esse corte. Ao longo da nossa existência, das nossas várias existências, já que somos espíritos e somos imortais, somos eternos enquanto espíritos, temos o entendimento de que nós trazemos conosco algumas aflições e dívidas de vidas passadas. E aí, por si, a gente já traz esse contexto histórico todo do ponto de vista da nossa sociedade, né? As guerras que nós passamos, a nossa última pandemia vivida na nossa atual sociedade, entre outras situações que puderam ceifar vidas e até mesmo trazer conflitos entre os povos ou entre as pessoas. E isso faz com que a gente, de certa forma, crie um débito. Ai, tudo bem, ali houve um pagamento de débito, mas houve também o início de um novo débito. E aí fica a pergunta, como a gente encerrar de uma vez por toda a questão dos nossos débitos? É uma situação que a gente, às vezes, nos foge o controle. Mas a gente não pode esquecer que a aflição, ela é a escola. É exatamente na aflição que nós devemos aprender. E nós devemos aprender o que com a aflição? Duas coisas muito importantes. A primeira é a fé. Se nós temos fé, nós passamos pelas aflições. Então, ela é um momento até para a gente poder medir, de fato, a nossa capacidade de fé, de crença, de existência de uma inteligência suprema e que nos fortalece, que nos guia perante a nossa caminhada. E outro ponto é a paciência. Paciência que nós não temos ainda, que nós ainda não conseguimos atingir a capacidade mínima de realmente exercitar a paciência. Então, fé e paciência, elas caminham com uma determinada circunstância para que nós possamos sair das aflições. E aí a gente pega uma grande quantidade de pessoas que nem tem fé e uma outra que não tem paciência. Porque às vezes a gente até diz que tem fé, mas lá no fundo, no nosso coração, como está a nossa fé? Né? De que forma que a nossa fé se alimenta e ela transborda a nossa matéria. Então é importante a gente refletir a partir da nossa fé. E aí a gente tem a necessidade de entender, né? De compreender a partir de uma percepção individual mesmo, né? Do nosso ser mental, do nosso ser pensante para o nosso ser sentimental, né? Então da nossa existência para a nossa emoção. Então eu consigo, a partir das minhas percepções individuais, entender o que me atinge, onde está doendo. Então quando a gente vai a uma consulta médica, o médico pergunta: o que você está sentindo? Você vai dizer: eu estou com uma dor neste ombro. Então eu sinalizo o local aonde a dor material se encontra. Do ponto de vista espiritual, eu também consigo fazer essa reflexão
a partir de uma ideia que eu sei exatamente o que eu estou sentindo. Então eu consigo fazer uma previsão, eu consigo fazer uma proporção de onde provavelmente essa dor ela nasce. E com isso a gente reflete a seguinte pergunta, né? Que muitas vezes lá nas nossas camas, nos nossos quartos, no escuro, chorando, a gente já fez essa pergunta: por que eu? Por que comigo? Então, quando a gente para se questionar por que nós estamos passando por isso, por que essa dificuldade é justamente nesse momento da minha vida, é onde a gente procura tentar, a partir dessa pergunta, encontrar uma resposta. Tentar encontrar uma possibilidade de um surgimento dessa dor, dessa aflição. Existem, óbvio, como eu acabei de dar o exemplo da conta de energia e de água, as aflições e as dores que a gente mesmo causa, que a gente mesmo escolhe. E existem as que acabam nos ajudando a resgatar coisas do passado, que aí cabe e foge um pouco do nosso entendimento atual. Então a gente tem que ter, e eu sempre falo isso, tá? Eu não sei se vocês vão concordar comigo, mas eu trago comigo, né? Nós estamos agora, 19h13, que a gente, para entender sobre a nossa autoexistência, a nossa autopercepção, nosso autoconhecimento, é importante a gente observar como que a gente está dormindo. Será que a gente consegue colocar a nossa cabeça no travesseiro à noite e descansar? Será que eu consegui realmente hoje ser melhor do que ontem? Será que eu atingi os meus objetivos espirituais desse meu dia? Será que de fato eu estou caminhando no propósito solicitado por Jesus, a exemplo das suas parábolas, dos seus ensinamentos? É uma reflexão individual. É individual. Somente nós e Deus podemos compartilhar desta situação. Porque muito do que a gente mostra é quando a gente quer. Mas aquilo que está no nosso íntimo, em sofrimento, em tristeza, a gente recolhe e esconde. Então é um entendimento que ele passa do ponto de vista para entender. Eu tenho a minha consciência tranquila, eu consegui de fato passar pelo dia número 2 do mês de setembro de uma forma amena e sem causar tanto transtorno ou problemas. Então é a tal da nossa responsabilidade. Como anda a nossa autorresponsabilidade e como andam os nossos sentimentos, o nosso desenvolvimento perante os nossos sentimentos. Como que eu estou caminhando? Estou caminhando triste? Qual é o resultado disso? Uma possível depressão. Estou caminhando muito alegre? Qual que é o resultado disso? Espalhar a alegria e amor. Então eu tenho que entender como é que está a minha caminhada, como é que está o meu movimento. E aí entra a questão da nossa resignação, né? Nós temos que ser resignantes, né? Porque, gente, a resignação ativa, ela é algo que faz parte do processo para a redução das nossas aflições. Se eu não consigo me resignar, como é que eu vou conseguir sair de determinadas situações e problemas, né? E aí vem uma outra boa pergunta: como atingir essa resignação, né? É exatamente na crença em Deus, é exatamente no acreditar, em confiar. E aí o confiar nos atuais dias é algo que a gente já não consegue. Mas eu venho hoje, perante todos vocês nesta live, pedir para que a gente possa confiar em Deus. Vamos confiar no Senhor. Vamos confiar no nosso Pai. Vamos confiar em quem nos deu a nossa vida. Vamos simplesmente confiar. Gente, isso é experiência própria, tá? Eu falo por mim, Leonardo. Eu confio muito. Porque mesmo que não seja para mim, o que vier para mim perante a minha confiança, eu vou aceitar. E aí entra a resignação. Se não for algo que eu queria e até mesmo algo até ruim, a gente precisa entender e experimentar, saborear o gosto do ruim. Porque a gente só aprende errando. Somos humanos. Dificilmente alguém aprende sem fazer. Nós precisamos fazer para errar. Então, para fazermos, a gente precisa de fato colocar a possibilidade do tentar.
Um não eu já tenho, mas eu preciso correr atrás agora do meu sim. Então esse sim, ele cabe exatamente dentro do confiar. É uma confiança que vai transformar essa nossa dor em algo construtivo. Eu tenho uma aflição, eu confio e entrego a Deus, ele transforma e ele prospera. E aqui cabe um destaque, tá? Existe uma coisa chamada intervalo de tempo. Intervalo de tempo. Leonardo, o que significa o intervalo de tempo dentro do processo de confiança? Nunca deixar de confiar quando demora demais. Às vezes, a gente está sendo preparado para esse resultado, para essa resposta. E lá na frente, lá no mais futuro, a gente consegue entender o porquê que houve essa preparação. De fato, hoje, se a gente for olhar para a nossa vida, a gente não está preparado para tudo que a gente está pedindo para Deus. Observem ao redor. Vocês estão preparados para tudo o que está sendo pedido para Deus? Às vezes a gente ainda é egoísta e diz que sim, pelo fato de querer tudo para nós. Mas a gente precisa entender que nem tudo é para nós, até porque a gente não precisa de tudo. A gente precisa apenas amar e dar o exemplo do amor. E é exatamente com essa questão do amor, que é o serviço ao próximo, o estudo e a oração. Como que eu desenvolvo esse amor? Eu preciso servir o próximo. É um dos nossos mandamentos, inclusive, né? Amar ao próximo como a nós mesmos. Mas a gente precisa servir, entregar, doar, passar ao outro, nem que seja um abraço. Então a gente precisa primeiro, antes de tudo, servir ao próximo. Em segundo lugar, a gente precisa estudar. Na doutrina espírita se exige o estudo. É tanto que existem os cursos fraternais do estudo sistematizado em diversos âmbitos dentro da doutrina, desde a evangelização infanto-juvenil até os estudos sistematizados. Por quê? Porque a gente precisa aprender, de fato, o que está nas escrituras sagradas, segundo o Evangelho, para que a gente possa se modificar a partir dos ensinamentos de Jesus. E pensem em uma leitura incrivelmente perfeita. Ela não deixa brechas para a dúvida. Ela só vem reforçar a nossa fé. E aí a gente precisa ter, por último, a oração. Ah, meus amados irmãos, quando a gente ora, a gente se conecta e se vibra com a força energética que nos vigora, que nos transforma, que nos dá a força necessária para a gente continuar caminhando. Até me emocionei. Porque quando a gente fala em vibração, em oração, essa oração ela pode ser de várias formas. Desde uma música, uma conversa em silêncio com Deus, um momento do Evangelho no lar. São várias formas da gente se comunicar e orar a Deus e pedir para Ele as melhores orientações possíveis de caminho. E não pedir o caminho já pronto, mas pedir para que Ele nos oriente por onde caminhar. Para que Ele sempre nos dê a luz de por onde a gente vai tracejar a nossa vitória. Então a gente precisa fazer esses 3 pontos: servir, estudar e orar. Isso faz também com que a nossa aflição se reduza. E aí a gente tem a questão lá no capítulo 5, item 7 desse evangelho sobre a justiça divina, o seguinte trecho: as aflições que não têm causa na vida presente devem ter causa em existências anteriores. Ou seja, tudo aquilo que eu não consigo a resposta na minha vida atual pode ser de uma vida antepassada, de uma situação de um momento anterior. O que a gente teve aí nos anos 1800 e alguma coisinha? Escravidão. Quantos de nós foi escravo? Quantos de nós foi senhor de fazenda? Quantos de nós chicoteou e quantos de nós fomos chicoteados? Quantos fomos vendidos? Quantos fomos assassinados? Quantos fomos sofridos dentro do processo de escravidão? Gente, esse é um dos exemplos. Atualmente, a gente passa pela mesma necessidade. Em pleno 2025, a gente ainda precisa falar sobre feminicídio.
Em pleno 2025, a gente ainda fala sobre desigualdade. Isso é uma forma de causar aflição para uma vida futura. As vidas femininas e ceifadas hoje, sem dúvida nenhuma, em algum momento, voltarão para tentar o reequilíbrio de um desgaste que foi perdido. Então, a gente tem que entender dentro dessas aflições exatamente o que está ligado à nossa encarnação, a um processo encarnatório, para a gente entender de fato aonde a gente vai atuar a nossa energia. Nesse mesmo item, nesse mesmo capítulo 5, no item 23, existe também a diferença das aflições voluntárias e das aflições inevitáveis. Aflições inevitáveis. Significa, então, que a gente não tem como não estar aflito em algum momento da nossa vida. E agradeçamos por esses momentos, né? Ele diz o seguinte: o homem é quase sempre, o autor das suas próprias desgraças. Nós somos o principal causador daquilo que nos aflige. Nós, eu, internamente, individualmente. Vamos refletir sobre o eu. Nesse mesmo capítulo número 5, no item 18, ele traz o valor do bem suportado. O sofrimento bem suportado, ele traz para nós a seguinte fala: Deus nunca envia uma prova superior às forças daquele que a pede. Sabe aquele ditado que às vezes a gente escuta? Cada um só carrega a cruz que realmente consegue, que realmente tem o peso necessário. Exatamente. Deus nunca envia uma prova superior. Tudo que a gente recebe de aflição, a gente tem capacidade de passar por ela. O que falta? Somos seres racionais. Vamos pensar. Vamos analisar as nossas causas. Vamos procurar ajuda quando necessário. É para isso que existem as profissões da terapia, psicologia, psiquiatria, entre outras. Não podemos simplesmente nos entregar, senão nada teremos feito. Ou de nada adiantará, porque a gente não vai sair daquela condição de prova enquanto a gente não conseguir entender de fato e às vezes até perdoar de coração para conseguir a evolução necessária. Isso significa que a dificuldade, a aflição chegou até nós. Agora eu tenho que encontrar formas de conseguir superar essa aflição, né? Gente, uma dessas formas de tentar diminuir, tentar suportar as nossas aflições é a nossa rede de apoio. A primeira delas é a nossa família. É o primeiro contato, é quem está na minha casa, é quem faz parte da minha rotina, é com quem eu posso abraçar, é com quem eu posso dizer ou ouvir que amo. Esse é o primeiro ponto. O segundo é a nossa rede de amigos. Como é bom sentar e tomar um café com um bom amigo. Como é bom compartilhar com os amigos as dificuldades da nossa vida. Precisamos de mais momentos para trocar o nosso calor humano com outro calor humano, a fim de resgatar as possibilidades de sair das nossas aflições. Então a gente precisa se movimentar, né? No item 19 deste mesmo capítulo vem o consolo da fé. A gente já falou da fé, falamos também da razão. E agora no próprio Evangelho segundo o Espiritismo ele fala sobre o consolo da fé, dizendo: o verdadeiro cristão deve sofrer com coragem e resignação. Coragem e resignação. Sabendo que quanto mais rude for a prova, tanto mais gloriosa será a recompensa. Olha aí. As provas mais difíceis trarão recompensas melhores. Nos trarão esse retorno do qual a gente terá essa reflexão de eu consegui, passei, estou bem melhor. Gente, deve ser muito próximo da realidade de você receber a notícia, por exemplo, de que tem alguém grávido na família, de que algum amigo passou num concurso público, de que alguém realizou o sonho da casa própria.
São sensações de alegria indistintas. São situações em que nos colocam a resultado. Eu atingi de fato aquilo que eu precisava e que eu queria. Né? Então, diante da dor, o espírito consolado pela fé, ele sabe que nenhuma lágrima é inútil. Nenhuma das nossas lágrimas é inútil. Tudo aquilo tem valor. Então a gente precisa passar pela prova, a gente precisa passar pela expiação, a gente precisa entender de que forma que a nossa fé funciona. A gente precisa acreditar mais, confiar mais, orar, estudar e servir para diminuir a nossa aflição e não dizer que não vai ter. O próprio título da nossa conversa hoje é essa: analisar, refletir acerca das nossas aflições, né? Ressignificar, remodular, entender de fato esse funcionamento, essa didática, esse momento, né? Então ele traz pra gente algumas formas dentro desse consolo da fé espírita, né? Exemplo, por que a gente precisa passar por esses momentos? Exatamente porque a nossa vida ela é eterna. Então a certeza da imortalidade da alma, ela traz pra gente que a gente precisa estar nessas constantes modificações dentro dessas circunstâncias de sofrimento, porque ou nessa ou em outras vidas a gente também vai passar pelas aflições. Então ou agora ou mais na frente eu vou ter que passar por isso. Não tem como. Eu vou atrair, eu vou modificar, eu vou fazer isto acontecer. E aí nós temos a lei de causa e efeito como justiça divina, né? A gente que sabe que tudo que se faz aqui se paga. A gente precisa ter esse entendimento das nossas aflições, o que nos atinge, o que nos faz mal, para que a gente possa de fato entender. Será que eu não já fiz isso para alguém? Será que eu não já tive um comportamento parecido com essa situação que hoje me atinge? Então, a reflexão acerca das nossas aflições vai muitas vezes na própria lei de causa e efeito. Então, como que eu me comporto no meu dia, de que forma que eu me movimento no meu dia para evitar aflições futuras, né? Então, eu tenho que falar menos da vida alheia, eu tenho que procurar me orientar melhor espiritualmente, tenho que procurar fazer os meus processos e os trabalhos individuais de caridade, de amor, de respeito. É tentar cessar, diminuir, reduzir, amenizar os futuros processos de aflições que nós vamos passar, né? Então, né, a gente tem algumas aplicações no dia a dia para que a gente possa poder compreender, né, de forma que a gente pode sair desse processo de aflição. A primeira é o autoexame diário, e aí eu trago sempre um exemplo que eu trabalho na evangelização infanto-juvenil, que é o diário da gratidão. Então hoje são 2 de setembro, 19h30, vai todo mundo pegar um papel em casa na hora que a nossa live terminar e escrever tudo de bom que aconteceu no dia de hoje. Ai, porque eu tomei um café, porque no meu café tinha leite, porque eu acordei com vida, porque eu tô respirando, porque eu tomei uma água boa, bem gelada, tudo. Toda a sua vida, toda a sua rotina. Depois que terminar de escrever, você vai ler em voz alta. Para você internalizar o tanto de coisa que você recebeu. O tanto de coisa que tem na nossa mão. O tanto de bondade que a gente tem a possibilidade de usufruir. Algumas dessas, muitos irmãos de nós não têm, infelizmente. Então, o diário da gratidão, ele pode ser feito diariamente, né? E aí, os estudos até falam que ele já vai ter um impacto muito maior após o 15º dia. Os estudos dizem que até o 15º dia a gente ainda está na dúvida, né? No 15º dia em diante a gente começa de fato a acreditar que a gente é um super ser humano, que a gente tem acesso a milhões de coisas que outras pessoas não têm. Então é um diário que ele precisa ser constantemente alimentado, né? Porque tem dia que vai ter, inclusive, aflição. E aí? Agradecer também por ela, né? Acho que a gente já entendeu nesse momento de hoje à noite que a gente precisa, inclusive, agradecer pelos nossos momentos de aflição. Confiar.
confiar, entregar a Deus. Ele é quem sabe. Mas não vamos deixar Deus fazer tudo só, não. Vamos também trabalhar um pouquinho ali paralelo com Ele, né? Fazer nossa parte. Uma segunda possibilidade dessa aplicação diária no dia a dia é a gente buscar serenidade diante das provações, né? Essa serenidade, ela vem da nossa percepção, né? Ah, fulano morreu. Morreu. A matéria morreu. O espírito continua, é imortal. Então não há necessidade para sofrimento dentro de uma situação, por exemplo, de desencarne. E aí vem uma outra colocação de reflexão que é preciso a gente desenvolver. Para que eu não sofra quando alguém desencarne, eu preciso estar presente quando ela esteja encarnada. Então vamos estar presentes, vamos dizer que ama. Vamos trabalhar, dizer que ama. E vamos amar de verdade com todo o nosso coração e força. Vamos colocar o nosso amor à disposição do outro. E principalmente daqueles que a gente sente que há uma possibilidade de desafeto. E aí a gente lembra que tudo isso é passageiro, né? Então essa é a segunda aplicação prática. Então a primeira foi o autoexame diário, que aí eu dei o exemplo do diário da gratidão. A segunda é a serenidade, né, dentro das nossas provações. E a terceira, que é algo que se eu fosse perguntar para vocês, vocês iam dizer, acho que hoje não. Exemplo, quem aqui sorriu hoje? Quem aqui respirou profundamente, calmamente em algum momento do dia? Com certeza todo mundo fez isso. Com certeza. Mas não percebeu. A gente acaba não percebendo aquilo que é um pequeno momento. Então, valorizar pequenos momentos do nosso dia. Momentos de gratidão, de alegria, mesmo que a gente esteja em dor. Mesmo que a gente esteja num processo de aflição. Observar pequenos movimentos que nos trazem esse conforto, que nos trazem essa sensação de gratidão, que está corroborando lá com o nosso diário da gratidão, né? Então, meus irmãos, a gente tem aqui hoje essa examinação, essa observação, essa reflexão acerca da nossa própria aflição. Todos temos, todos passamos por ela. Mas olhando lá para o fundo, lá para o nosso coração, diante das dicas, dos tópicos, dos exercícios que eu coloquei aqui hoje, cada um sabe da sua própria aflição. Cada um sabe aonde o sapato aperta melhor, mas nós podemos nos movimentar para diminuir essas dores, né? A nossa própria aflição, ela é um autoconhecimento. Então, quando eu digo que eu me conheço totalmente, eu estou dizendo que jamais eu vou conseguir sofrer, porque numa primeira necessidade que eu sei que eu vou passar por uma aflição, eu já trabalho para acessar ela. Então, a gente vai passar de um patamar de existência aonde a gente vai conseguir dominar de fato as nossas sensações e sentimentos. Então, esse autoconhecimento nos leva para o progresso espiritual, que todo mundo quer. Todos nós queremos, mas quem está disposto a pagar o valor que realmente é cobrado por isso? Então a gente sabe que hoje tudo tem um preço, seja ele em dinheiro ou em débitos. Esses débitos espirituais, eles também têm valores. E aí eu faço um convite para todos para renovar a confiança em Deus e no Cristo. Vamos renovar com aqueles 3 pontos que a gente colocou mais cedo. Servir ao próximo, processo de caridade, doar 1 quilo de alimento, abraçar o próximo, rir ou sorrir. Perfeito, Marília. É preciso ter humildade para entender a aflição. Se a gente não tiver e exercitar essa humildade, como é que a gente vai se autocriticar? Como é que a gente vai dizer que errou? É uma excelente colocação o ponto da humildade. A gente precisa descer um pouco o patamar para entender que a gente está errado, sim. Já que quase sempre a gente é o causador das nossas aflições. Então fica o convite para que possamos renovar a nossa confiança em Deus, que a gente possa renovar a nossa fé, que a gente possa
examinar a própria aflição com serenidade, com calma, num momento de muita tranquilidade e agradecendo sempre a Deus pelas oportunidades. Fica aí, perguntar a cada um de nós, dentro do nosso íntimo, o que esta dor está tentando me ensinar. Nunca é por que essa dor está a me atingir, mas o que essa dor tem para me ensinar, né? E a resposta que você encontrar é exatamente esse convite para o nosso crescimento espiritual, mental, social, familiar, entre outras possibilidades. Meus amados irmãos, meus queridos amigos, eu quero aqui agradecer a todos por terem acompanhado essa live de hoje, que vocês possam levar um pedacinho do que eu pude trazer aqui, essas reflexões, essas dicas, que possa ajudar àqueles que acham que ainda talvez não tivessem uma luz acerca de como trabalhar as aflições. E fico à disposição, né, para casa. Quero agradecer também o convite da Casa Espírita. É sempre um trabalho de muita grandiosidade que eu fico muito feliz em participar. Para a gente encerrar, vamos fazer uma pequena prece. Então, aqueles que se sentirem à vontade podem fechar os olhos, nos agradecer a Deus. Mais um Evangelho no Lar, mais uma live espírita do nosso lar, mais um momento em que nós podemos refletir as palavras do Mestre Jesus, os seus ensinamentos e transformar o nosso íntimo, a nossa capacidade reflexiva acerca do que nós somos e para onde nós vamos. Que possamos ser sempre amor. Amado Deus, fica conosco, nos abençoa e ilumina nesta semana que se inicia com muita paz, luz e amor. Que assim seja, graças a Deus. Amados irmãos, desejo a todos uma excelente semana e até um próximo encontro. Com certeza vai ser uma alegria conversar mais com vocês e termos mais momentos de reflexões. Fiquem bem, boa noite, tudo de bom para todos e que a paz de Deus esteja com todos nós.